Ó, então depois de quanto tempo eu posso tomar sol depois que eu tatuar? Nunca mais. Você não é um calango, você não é um lagarto pra você ficar no sol, velho. Esquece esse negócio de sol. Fala, Jota, o que que eu passo nela? Minha prima falou pra passar óleo de girassol, meu cunhado falou pra passar vaselina, meu irmão falou pra passar pomada íntima Mano, Calma o coração. Salve galera do YouTube, como é que vocês estão? Aqui Otton Safraide de novo. Pra quem ainda não me conhece, não me segue, não tá ligado, eu sou tatuador, sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tatuei há mais de 10 anos, então eu já tenho aí algumas horas de voo. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é o cuidado pós-tatu, ou os cuidados pós-tatu, certo? Se você já tem uma tatu, ou já tem várias, vai fazer uma tatu nova, tem dúvidas sobre esse assunto, aqui está o seu guia definitivo. A gente vai abordar todos os temas necessários e fundamentais sobre isso, ok? Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve, dá um like e ativa o sininho para você receber notificações de vídeos novos, ok? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, como vocês já sabem, né, eu tenho aí mais de uma década de experiência em tatuagens, então isso me fez ter um panorama muito amplo, né? Eu já testei muitas coisas, eu já atendi vários tipos de clientes com vários tipos de pele em algumas regiões do Brasil, em várias estações do ano. Então isso tem tudo a ver com a cicatrização da sua tatuagem. Se você acha que não tem, você está enganado. Por que que eu resolvi gravar esse vídeo? Eu pesquisei sobre isso, todos os meus clientes perguntam o que fazer pós-tatu e por esse motivo eu resolvi fazer esse material para vocês. Então, se você ainda não conhece o meu trabalho, ele vai estar aqui, ó. Dá uma olhada, essas tatuagens são as tatuagens mais recentes que eu fiz e você pode olhar, tem alguns estilos que eu gosto de fazer, então eu tenho essa autoridade de falar sobre cicatrização porque eu trabalho com vários estilos de tatu. E por mais incrível que pareça, cada estilo tem uma característica, então cada forma de aplicar na pele vai ter uma moralzinha aí. Diferenças básicas sobre tatuagens, sobre estilos de tatuagens, sobre formas de pigmentar, sobre tipo de tinta, tem muita coisa mesmo que vocês precisam saber. Você fazer uma tatuagem comercial, uma tatuagem pequenininha, tipo essa daqui, é um cuidado. Você fazer outra tatuagem grande, tipo essa daqui, é outro cuidado. Você vai ficar exposto por um procedimento. E isso tem muito a ver com o cuidado que você vai precisar ter depois. Você vem e faz uma tatuagem de 5 minutos, 10 minutos. Você fez um ferimento pequenininho na pele, você usou uma agulha fininha. Seu corpo vai cicatrizar isso de uma maneira espontânea, muito rápida. Talvez você não precise usar nem pomada, nada. O seu corpo vai dar conta de fazer sozinho. Então, é uma tatu mais simples, os cuidados são por menos tempo, você pode se dar o luxo de algumas outras coisas que se você fizesse uma tatu grande, tipo essa, você não ia poder. Tá? Então vamos começar pela primeira pergunta. Você está em qual região do Brasil? Tá? Você está no sul? Você está no sudeste? Você está no norte? Você está no nordeste? Como que é o clima na sua cidade? Você mora em região litorânea? Tem praia? Tem maresia? Tem excesso de umidade? Chove muito? Como que é? Cada região vai precisar de um cuidado específico. Então, não existe nada absoluto. Ah, meu tatuador falou para eu fazer tal coisa. Ah, o tatuador da minha prima mandou fazer tal coisa. Por que que ele mandou? Baseado na tatuagem da sua prima. Ah, baseado no local que ele mora. Baseado no estilo de tatu que ele já está acostumado a fazer. Ele tem um protocolo, cada tatuador tem o seu protocolo, ok? Eu não sou o dono da verdade, tá? Eu só estou passando as minhas opiniões baseadas naquilo que deram certo e muito mais importante que isso, naquilo que deu errado. O que que a gente tem que levar em consideração? O seu tipo de pele. Se você tem um tipo de pele oleoso, se você transpira muito, você tem que reduzir o uso de pomada, reduzir a quantidade de creme, reduzir o tempo de plástico filme, você tem que tentar deixar essa tatuagem mais seca. Otton, como que a gente faz uma cicatrização boa? Você tem que deixar a sua tatuagem hidratada e em contato com o ar. São duas extremidades. Ou ela vai ficar bem hidratada, ou ela vai ficar em contato com o ar. Se ela ficar muito tempo em contato com o ar, ela vai secar muito, ela vai criar uma casca. Essa casca pode ser uma casca grossa e essa casca pode sugar a umidade da sua pele. E ela vai puxar também a tinta, porque a tinta também
ela usa um diluente que é líquido, né? A tinta é a base d'água, então se você ressecar demais, ela vai sugar toda a tinta da sua pele e vai fazer uma cicatrização ruim. Por esse motivo você vai ter aquelas falhas, aqueles buraquinhos, tá? Então fica atento a isso daí. Qual é o local da sua tatuagem? Vou fazer uma tatuagem na parte interna do braço. Essa foi a minha primeira tatuagem, ela já tem 20 anos. É um S do Sepultura, eu fiz quando eu tinha aí meus 15 anos, 14 anos. E ela está muito bem cicatrizadinha, tá vendo aí, ó? Nunca dei retoque, ela está impecável, tá? Por que que ela tá bonita, por que que ela tá linda, por que que as coisas são ótimas? Primeiro, porque eu tenho a pele clara e nessa região é impossível tomar sol. Só se você deitar que nem uma galinha na praia assim, ficar tomando sol. Mas você não vai fazer isso depois que você tatuar, né? Então essa região também, ela absorve muita umidade devido à axila e tá próxima do tronco. Então um dos primeiros lugares que sua, e isso acaba essa transpiração mantendo essa pele hidratada e mantendo ela boa, assim como a parte interna da coxa também. Isso também acontece, são características dessas peles que são parte interna, certo? Outro fator essencial para uma boa cicatrização é a sua glicose sanguínea. Você come muito açúcar, você toma muito refrigerante, isso vai atrapalhar sim na sua cicatrização. Talvez mais do que tomar uma cerveja, mais do que tomar um uísque. O açúcar é um dos piores inimigos, tá? Então se você fez uma tatu numa devida época do ano, deu tudo certo, depois você fez uma tatu, a tatu zoou, cara, você fala, mano, o que tá acontecendo? Por que deu certo lá, agora essa tatuagem... Por que isso aconteceu? Pode ser por causa da sua glicose, ok? Então fica atento a isso, não custa nada, você vai lá na farmácia lá, o cara mede sua glicose lá, de graça lá às vezes, na maioria das vezes nem cobra. Então, se você quiser fazer isso também, você pode fazer, eu até te recomendo, acho isso muito legal. Vamos falar sobre os alimentos que devem e que não devem ser ingeridos durante, antes e depois da sua tatuagem. Provavelmente você já ouviu falar muito sobre, você não pode comer fritura, carne de porco, etc, 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 bacon. Sim, e todos os tatuadores estão certos quanto a isso. Você não pode comer bacon, embutido, salame, linguiça calabresa, até presunto, esses embutidos de uma maneira geral, mortadela, cara, salsicha, esses bagulhos têm muita gordura. Vocês já viram o processo de fabricação disso? Se você não viu, não vou nem recomendar para você olhar isso aí, porque, enfim, né? Eu acho que você deve evitar isso um dia antes, no dia do tatu e um dia depois. Por quê? Esse excesso de gordura saturada, esse excesso de gordura animal, essas carnes são... Né, algumas regiões do Brasil a gente fala que isso aí são material remoso, né? Peixe de água doce, essas costelinhas do Outback maravilhosas, gostosas, você não pode comer durante o processo de cicatrização, tá? Então evita esse tipo de alimento aí, porque vai fazer mal. Outra coisa, exposição ao sol. Então depois de quanto tempo eu posso tomar sol depois que eu tatuar? Nunca mais. Verdade. Você não é um calango, você não é um lagarto para você ficar no sol, velho. Esquece esse negócio de sol. Você quer ter tatuagens bonitas, tatuagens bem cicatrizadas, coloridas, maravilhosas, lindas, cheirosas. Você não pode tomar sol, é verdade. Mas aqui na minha cidade tem muito sol. Você quer falar de sol comigo? Eu moro em Campo Grande, cara. Nosso índice ultravioleta aqui é 11. É mais extremo do que no deserto do Saara, porque a gente não tem nem camada de ozônio mais. Aqui o sol bate a radiação gama, pá! Você vai virar uma múmia, cara. Então, evita a exposição ao sol. Mas eu nunca mais posso tomar sol. Não, é brincadeira. Você pode tomar sol, você pode se expor ao sol. Dentro daquilo que você ouve desde a época da escola, das 10 da manhã às 4 da tarde. Não pode, porque o sol tá a pino, você já sabe. Não faça isso, cara. E muito, muito, muito mais nos 30 primeiros dias. Pelo amor de Deus, mano, não se exponha ao sol nos 30 primeiros dias, cara. Eu sei que você vai fazer uma Oreo The Rock, vai querer ficar gatão, metendo trampo e tal. Mano, não faz isso, tá? Deixa cicatrizar bem, deixa a sua pele cicatrizar completamente. Depois você vai no clube, tal, arranca peita lá, pá. Agora nós vamos falar sobre o que fazer. Essa é a parte, talvez a parte mais importante do vídeo. Então vamos lá, então você já me explicou sobre esse tipo de pele, sobre o que eu tatuei, aonde que eu tatuei, mas tá, e o que eu faço com essa tatuagem, o que eu passo nela? Minha prima falou pra eu passar óleo de girassol, meu cunhado falou pra eu passar vaselina, meu irmão falou pra eu passar pomada íntima Mano, calma coração, vamos lá. O que eu falei sobre a cicatrização? A pele cicatriza em contato com o ar.
Então, o que você deve fazer? Primeira coisa, asepsia. A sua pele, ela tem que estar limpa. Muito possivelmente, se o seu tatuador é um tatuador profissional, se ele leva a profissão dele a sério, ele vai terminar a sua tatuagem e vai te entregar ela no melhor cenário. O que é o melhor cenário? Ele vai te entregar ela limpa, vai passar um antisséptico depois, um sealing, vai deixar a sua pele 100%, vai passar um pouco de vaselina ou, dependendo do pós-tatu que ele utiliza ali, que também pode ser a base de vaselina ou não, ele vai provavelmente fechar com o filme, colocar um tropical derm, etc. Cara, você já saiu do estúdio da melhor maneira possível, cara. Aquilo ali é o melhor cenário para sua tatuagem, tá? O que você tem que fazer durante sua cicatrização? Imitar o seu tatuador. Como que ele tatuava? Ar-condicionado, ambiente limpo, entendeu? Água destilada, sabonete antibacteriano, né? Na maioria das vezes a gente utiliza o Protex. Então o que você tem que fazer? Copia ele. Se ele faz isso durante a tatuagem, quando ele está ferindo a sua pele, por que você não vai fazer isso depois? Você tem que fazer igual ele. O que eu, Otton, faço? Cara, eu já tenho algumas horas de tatu, né? Dá pra vocês olharem aí que eu tenho muito pouco espaço vago aí pelo corpo, então eu já me tatuei muito e inclusive eu já me auto-tatuei várias vezes e eu já testei de tudo. Eu tenho meu próprio borrifador que fica no meu banheiro. Eu tenho meu borrifador com água destilada, Protex líquido, tá? Esse é o meu borrifador para eu tratar só da tatuagem. Quando não é no tronco é muito mais fácil, você vai na pia ali, por exemplo, vou tatuar o braço, estica o braço, borrifa, papel toalha, passou, tirou os resíduos, deu um tempo, ela vai ficar sequinha, você vem com uma fina camada de pomada, tá? Eu não quero receitar pomadas para vocês, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre as pomadas antibióticas, anti-inflamatórias, etc e tal. Mantenha ela limpa. Ah, eu não tenho água destilada, vou ter que fazer um corre e comprar água destilada. Não, você não precisa fazer isso. Eu uso água destilada porque eu compro de galão, de 20 litros. Então eu sempre tenho água destilada. Ó, eu não tenho água destilada, lascou. Posso passar soro fisiológico? Pode. Posso passar água mineral? Eu vou comprar uma água mineral. Pode, demorou. É isso mesmo. Pega uma garrafinha de água mineral, não deixa no banheiro. Ah, mas que frescuragem de passar água mineral na tatuagem. Cara, qual foi a última vez que você limpou a caixa d'água da sua casa? Não lembra, né? Ah, e você tá no hotel. Ah, tá na casa da sua namorada. Ah, eu tô lá no trampo. Ah, tô no banheiro, trabalho no shopping, vou lavar a tatu com água da pia do banheiro do shopping. Mano, você sabe o que tem lá dentro? Eu não sei. Muito provavelmente você também não sabe. Então, cara, é melhor você evitar isso, tá? Pegou a aguinha, limpou, passou ali, secou, tira a umidade, dá um tapzinho assim com o papel, vai passar uma fina camada. O que eu recomendo para o meu cenário e o tipo de tatuagem que eu faço? Eu faço tatuagens muito grandes, com inúmeras camadas. Se você vai fazer uma tatuagem, o seu tatuador fez uma tatuagem em você, realista, uma tatuagem realista colorida, que é o trampo mais top que tem, que a galera mais procura. Cara, às vezes o tatuador pode passar até 15 vezes em cima do mesmo local para estabilizar aquela cor, para equalizar, para chegar no tom que ele queria. Então o cara passa uma base, depois passa um tom claro, depois ele passa um tom escuro no cantinho, depois ele vem e normaliza aquilo, aí ele vem com branco, aí depois ainda tem textura por cima. Cara, ele praticamente destruiu totalmente a sua epiderme, que é aquela pelezinha que quando você rala na parede sai aquele farelinho, aquela pele branca. Você não tem mais epiderme, você está com a sua derme totalmente exposta, que é a camada intermediária, que é a borracha da pele, que é essa pele mais rígida, é onde fica o pigmento. Então você tem que manter esta pele limpa, tá? Então assim, quais são os cuidados? Ah, mano, eu fiz um trampo, um black work, tal, só agulha de traço. Cara, é uma tatuagem muito mais simples, ela exige menos, tá ligado? Passa menos vezes, só tem um tom de tinta. Geralmente usa agulha de traço, que fere muito menos a pele, que lesiona muito menos a pele. Entendeu? Se você for fazer uma tatuagem grande, você precisa sim tomar todos os cuidados que eu listei aqui no vídeo. Tá? O que eu passo então, Otto? Passo Bepantol, passo Nebacetin, passo Desonida, passo óleo de fígado de bacalhau, passo graxa, passo vaselina, passo o que eu passo? Vamos começar pelo começo. Quando você precisa se hidratar, o que você toma? Água ou óleo? Você não vai lá e pega um baita de um golão de óleo e toma. Então a pele não é hidratada por óleo. O óleo ele dá uma falsa sensação de hidratação, certo?
Existem óleo de uva, óleo de um monte de coisa, geralmente gestante passa na barriga e tal, mas é para um outro tipo de coisa. Ali é para um tratamento de elasticidade da pele. A pele não foi perfurada, entendeu? Tem gente que fala, vou passar um creme de rosa mosqueta aqui. Cara, depois que a tatuagem cicatrizou, você pode passar qualquer óleo. Eu até te recomendo óleo de uva, óleo de linhaça. Tem um monte de coisa que você pode passar aí que vai ficar bonitão. Mas durante a cicatrização eu não recomendo. Se você quer hidratar a sua tatuagem, você deve utilizar cremes. Talvez um pós-tatu, tem vários pós-tatu da hora. Confia no seu tatuador, ele sabe o que ele está falando, se ele tem experiência, se ele é profissional, ele vai te indicar o que dá certo para o tipo de trabalho dele, pela região que ele está. Otto, então eu vou passar Bepantol, pode? Pode. Vou passar Nebacetim, pode? Pode. Vou passar Desonida, pode? Pode. Cara, pode, mas não deve. Por quê? O que eu recomendo para os meus clientes? Hoje eu estou recomendando uma pomada genérica de Dexpantenol, que não é a Bepantol. Eu particularmente não recomendo muito a Bepantol. Há 20 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira tatu, eu passei Bepantol. Naquela época a Bepantol era pura, que era só a vitamina B5. Hoje elas fracionaram essa Bepantol, tem 20 tipos de Bepantol, o farmacêutico vai te dar 10 explicações, você provavelmente vai comprar a errada. Então, cara, evita, compra, você fala, mano, qual que é o Dexpantenol genérico que você tem aí? Pode ser Bepantris, pode, vitamina B5, pá, não é antibiótico, não é anti-inflamatório. Ah, Otto, mas eu já usei muito a neomicina, né, a Nebacetim, ela é muito boa, eu ralei, caí de moto, passei, ela é 10. Cara, você caiu de moto, você se ralou na parede, você se ralou num ambiente sujo, você não fez uma lesão na pele de uma maneira assistida, de uma maneira clínica, de uma maneira correta. Para isso a Nebacetim funciona, mas dependendo de alguns pigmentos, ela pode retardar a sua cicatrização, ela pode estragar, ela pode zoar o coreto, então evita usar. Otto, minha tatuagem está vermelha, está meio zoada, faz uns 3 dias que o bagulho está ficando feio. Aí sim você pode apelar para uma pomada anti-inflamatória, no caso Nebacetim, Desonida, essas aí que não precisa de receita. Manter a tatuagem limpa, manter a tatuagem hidratada, fazer o uso do plástico filme. Vamos falar sobre plástico filme que eu não falei. Plástico filme. Como que eu gosto de fazer? Para dormir 3 dias e você não pode deixar a sua tatuagem o tempo integral com plástico filme. Você pode pôr de manhã, tira, deixa tarde, lava, limpa, tal, vai para academia, sei lá, fazer um aeróbico, etc. Depois de 3 dias, é lógico. Você não pode fazer atividade física. Não pode fazer atividade física durante 72 horas. Não pode, nada. Otto, mas eu tatuei uma aureão do The Rock aqui, eu vou malhar perna. Mano, você não vai malhar perna, mano. Você vai aquecer o seu corpo, você vai aumentar a sua temperatura corporal. Você não pode fazer isso, ok? Não faça porque vai prejudicar a sua tatuagem. Então, use o plástico filme de acordo com a recomendação do seu tatuador. Pouco plástico filme, não fique o tempo integral com ele, tá? Isso vai prejudicar, não vai deixar de ter contato com o ar. E é o que a gente já disse ali. Então, basicamente é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreve aqui. Dá um like, ativa o sininho, compartilha, marca a galera. Esse é o guia definitivo, o guia mais completo sobre pós-tatu que você vai encontrar no YouTube em português, tá? Fortalece a gente vai estar sempre trazendo vídeos novos para o canal. Se você não viu, vou deixar o card de novo aqui. Esse card é da última tatu que eu fiz um time-lapse de um espartano. Se você quer saber mais sobre o meu trabalho também, me segue no Insta, que eu vou deixar o Insta aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, temas, o que vocês acham que eu devo gravar para o próximo vídeo, também pode me mandar no direct do Insta, que eu estou apto a escutar todos, estou aberto a todos os tipos de opiniões, tá bom? Muito obrigado, tamo junto, valeu!